Olá, boa noite, mais uma vez. Insisto, estou gravando à noite, então vou sempre dar boa noite. Vamos aqui para o nosso terceiro vídeo. Dessa vez, continuar aqui com a questão da nossa automação, do nosso cursinho básico de automação. Eu lembrei de um import que a gente tem que trazer aqui, né? Eu tenho que trazer aqui esse Net Serenity Core, Net Serenity BDD Core Serenity, tanto na Step Definition como na Steps. Vou deixar ele guardadinho aqui pra gente. E agora chegamos no nosso último passo para começar a fazer ações em tela, que é o que? Toda essa conversa aqui já está sendo feita, mas quando o navegador for aberto, a gente precisa de um arquivo que dirá para o navegador qual é a configuração que ele precisa obedecer. E esse arquivo de configuração, ele fica geralmente aqui nos recursos, né? Em teste resource, a gente vai ter um novo arquivo que o nome dele é serenity.conf. Ele também é padronizado, então também vou deixar aí todo o arquivo for padronizado que qualquer um for possível de usar, eu vou deixar na descrição ou enfim, vou deixar livre aí para vocês conseguirem pegar e não precisarem ficar copiando de tela. Deixa eu só deletar todas essas informações aqui, padronizadas. Basicamente isso que a gente precisa para começar. Esse arquivo, então, ele vai definir quando vai ser tirado o screenshot, a verbosidade do log aqui, o URL base do sistema, a gente não vai utilizar, o timeout base do sistema, o navegador, e aqui a gente consegue também definir as Google Chrome Options, como basicamente iniciar maximizado, iniciar em guia anônima, etc. Vamos deixar assim por enquanto. E aqui na Google Page, a gente vai passar para uma definição. Uma coisa que a gente vai aprender aqui agora, que vai ser muito importante para a gente, é a questão de herança. É um ponto importante já aqui de programação. Então eu vou tentar trazer da forma menos técnica possível, da forma mais fácil de entender possível. O que significa basicamente a herança? A herança é um dos conceitos fundamentais de programação orientada a objeto. Pesquise sobre. É importante você ter um mínimo de conhecimento sobre programação orientada a objeto. Ela é o que vai permitir para a gente que uma classe filha herde atributos e métodos de uma classe pai. Então a gente vai ter uma classe, resumidamente, uma classe com várias ações comuns que toda classe page vai herdar dela. Isso basicamente é a herança, que é o extends. Então aqui a extends a gente vai ter uma base page. Essa base page a gente vai criar ela aqui fora. Então vou ter uma base page. Essa base page está sendo estendida aqui. Então a gente já pode vir aqui e importar. E aí toda e qualquer coisa que eu criar aqui dentro, aquela classe também consegue usar. Então se eu criar um public void soma int a int b, e ela retorna turn a mais b. Aí deixa eu colocar aqui public int. Se eu vier aqui na Google Page, eu consigo dentro de navegador aberto chamar soma. E eu consigo colocar isso dentro de um system out print. Soma 1, 2. Aí, beleza. Então eu consigo colocar isso dentro de um system out print ln, que é o que coloca quebra de linha em cada um que você escreve. Então basicamente isso aqui, em teoria, funcionaria. Se a gente rodasse um cenário, ele chamaria a step definitions. Essa step definition chama o passo em si que vai ser feito. O passo em si chama a ação que vai ser feita na tela. A ação que vai ser feita na tela basicamente vai escrever soma 1 mais 2 na tela. Vamos ver se isso roda. Ele começa os testes, vai rodar exatamente aquilo, só que ele deu um erro aqui. Aqui ele deu um no pointer exception, porque ele não sabe o que é essa Google Page aqui, porque faltou uma coisa. Isso aqui é um passo. Eu preciso definir o que é esse passo pro Serenity BDD, que é justamente o que eu falei que a gente tinha que trazer aqui. Então, passo abrindo navegador. Quando a gente importa isso aqui, Net Serenity BDD Annotations, isso aqui vai passar a funcionar. E agora ele deu um nulo. Nervosismo de que tá gravando aula pela primeira vez. Eu falei no começo do vídeo que a gente ia fazer no padrão PageObject e eu esqueci de fazer o extends da PageObject. Deixa eu explicar isso do zero então. Então a gente tem um cenário Gherkin escrito e ele é traduzido para Java em uma Google Step Definition, alguma coisa Step Definitions, que é a definição do step, né? Ou seja, eu estou traduzindo aquela frase para Java e isso vai chamar um passo em tela. Então eu vou chamar o passo que deixa o navegador aberto, que é o step, o @step
A gente precisa dessa anotação, tá certo? Mas o @step vai chamar a ação que ele vai fazer. Ele é um passo, e esse passo faz uma ação. Que ação ela faz? Abre o navegador. A gente aqui tá usando de exemplo outra coisa. Só que aí a gente falou que a page, ela vai estender alguma coisa, né? Ela tem a propriedade de herança. Então a Google Page, a YouTube Page, a Instagram Page, todas vão estender a Base Page. Isso eu vou explicar mais pra frente. E a Base Page, por sua vez, ela estende a Page Object, porque é como a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, basicamente, com essa extensão feita, eu não tenho mais uma nulabilidade da Google Page aqui, porque a Google Page está estendendo uma, que está estendendo a outra e assim por diante. E aí a gente obtém nosso resultado aqui, o navegador aberto, ele vai printar a soma 1 mais 2, que é 3. E aí, se eu tivesse aqui também uma YouTube Page, só para exemplificar aqui a ideia de herança, se eu tivesse uma YouTube Page que ela chama o soma mandando 3 com 2, só que aqui por qualquer motivo na steps a gente chama as duas. Então a gente vai ter aqui YouTube Page e YouTube Page. E aí aqui a gente vai chamar YouTube Page. Repara que a gente chama duas coisas. Aqui a gente vai chamar a soma do YouTube. Se eu rodar o mesmo cenário, presta atenção, se eu rodar o mesmo cenário, a gente vai ter dois passos agora juntos. Isso aqui não tá certo, eu vou explicar mais pra frente. Mas só para exemplificar, vou rodar o mesmo cenário e agora a gente tem duas ações iguais no mesmo passo. Soma 3, soma do YouTube 5. Por que isso aqui tá errado? Porque o passo, ele é um só. A definição do passo, ele pode ser vários. Então aqui eu posso chamar duas steps. Eu posso chamar a YouTube Steps e a Google Steps. Só que aqui no nosso exemplo, né, eu vou ter uma só. Então eu vou ter aqui na Google Steps, navegador aberto e YouTube. O que é essa diferenciação? É o segundo método nosso em Steps, na Google Steps, navegador aberto e YouTube, abrindo o navegador e YouTube, aonde a gente vai chamar o passo do YouTube. Então aqui eu tenho dois passos diferentes que chamam duas pages diferentes, mas na Step Definitions eu tenho um método só. Se isso aqui tiver ficado confuso, coloca na descrição aí que eu tento explicar de uma forma melhor. Então agora eu tenho uma frase só dividida da forma correta, né, com dois passos, cada um chamando sua página ou que chamasse a mesma página, mas funcionando da forma correta agora. Se eu der o play, o resultado vai ser o mesmo. Navegador aberto, soma 3, ele faz o próximo passo, soma do YouTube 5.